Olá, eu me chamo Euriano, esse é o Seminário do Mapa. Esse seminário ele está dividido em 2 vídeos. O primeiro é na perspectiva de um encontro com Deus, que é utilizar essa ferramenta como uma forma de se comunicar com Deus. O segundo já é numa perspectiva da metodologia. A gente quer explicar um pouco desse acróstico e como é que a gente faz para aplicá-lo em nossas vidas. Mas vamos para a primeira parte, que é nessa perspectiva de se comunicar com Deus. Tudo que fazemos é marcado pelo tempo. Então, estamos aqui fazendo esse momento de seminário, tem um tempo estabelecido, 15 a 20 minutos, então a gente tem que cumprir esse tempo, tem que olhar para o relógio e cumprir esse tempo. Então, tudo é marcado pelo tempo. Os gregos, eles têm 2 palavras para tempo. Uma é kairos e a outra é cronos. O cronos se refere ao tempo cronológico, ou seja, se refere às horas, aos dias, aos meses, aos anos, a passagem do tempo que pode ser mensurada. Então, a gente tem lá, um dia ele tem 24 horas, 24 horas tem 60 minutos. Então, isso a gente tem como mensurar, tem como a gente olhar para o nosso relógio e mensurar. Esse é o cronos. O kairos se refere a um tempo oportuno, é o tempo perfeito, é o que a Bíblia usa para descrever o tempo onde Deus se manifesta. É aquele momento que Deus invade o cronos, é aquele momento onde nós percebemos a presença de Deus invadindo o nosso tempo aqui terrestre. Nós podemos dizer que o cronos ele é um tempo quantitativo e kairos é um tempo qualitativo. Então, o cronos tem como a gente mensurar, a gente tem como falar dele, né, contar ele. Já o tempo de Deus não, é um tempo de qualidade, é um tempo de encontro dele com a gente, da gente com ele. Agora vem uma pergunta assim, quando é que esse kairos acontece? Quando é que eu posso perceber esse kairos acontecendo no cronos, na minha vida? Então, ele pode acontecer a qualquer momento. Durante o dia não é apenas um momento do dia que ele acontece, não é um momento do ano que ele acontece, pelo contrário, ele acontece a cada tempo, a cada segundo, a qualquer momento. Deus ele pode se manifestar através do riso de uma criança, por exemplo. Deus ele pode se manifestar através da natureza, através do pôr do sol. Deus ele se manifesta através de uma brisa suave. Deus se manifesta através da leitura da palavra. Mas ele também se manifesta através de um filme que a gente assiste, através de um livro que a gente lê. Nessas horas, Deus ele pode estar falando com a gente pode estar sentindo a presença dele. É o kairos acontecendo naquele momento. Muitas vezes é que nós não percebemos esse kairos acontecendo, mas Deus está falando conosco a cada hora, a cada minuto. Deus ele se manifesta através de um sentimento de serenidade, um momento de muita dor que a gente está passando, e de uma hora para outra vem uma paz que excede todo entendimento. Ali é Deus falando conosco, através de um senso de plenitude que vem do nada. A gente está um pouco preocupado, assim, e do nada a gente fica mais tranquilo. Então, Deus está falando conosco ali, no meio da rotina. A gente precisa perceber isso. É estar sensível à voz de Deus, estar sensível a perceber Deus agindo em nosso meio. E a gente precisa aqui entender e perceber que Deus ele fala conosco de 2 maneiras. Ele pode falar conosco diretamente e Deus pode falar conosco indiretamente. São 2 formas. Mas como assim? Como seriam essas formas? Vamos primeiro à questão de como Deus fala conosco indiretamente. Aqui no gráfico, você está vendo aqui, pode ser eu, você, uma pessoa aqui está no seu cronos, né, que é o tempo que nós temos aqui na Terra, na nossa vida, no dia a dia, caminhando. Então, estamos aqui no cronos. E várias coisas acontecem na nossa vida durante essa jornada que nós temos aqui na Terra. E Deus ele vai falar conosco através do sofrimento. Deus vai falar conosco através da natureza por onde a gente passa. Deus vai falar conosco através das nossas perdas. Todo aquele fracasso, enfim, aquilo que a gente enfrenta, Deus sim irá falar conosco. Deus fala conosco através das perdas, mas também fala através dos sucessos. Deus vai falar conosco através das pessoas que convivem com a gente. Deus fala através de um filho, Deus fala através da mulher, Deus fala através de um vizinho. Deus fala conosco através dos eventos. Deus está falando conosco através dos relacionamentos que a gente tem, que a gente cultiva ao longo da vida.
Ele fala conosco através dos fracassos, nem tudo na nossa vida dá certo, mas tem algo ali quando dá errado, que Deus está querendo dizer alguma coisa, que a gente tem que estar atento ao que o Senhor está falando no momento em que a gente fracassa. Deus fala conosco através da ciência, Deus fala conosco através da cultura, através da arte. Deus fala conosco através da história, tudo aquilo que Deus já fez ao longo da história. Deus está falando conosco ali também, através dos sonhos. Quantas vezes você não passou por essa experiência, não sei se você já passou, de sonhar um pouco, né? De sonhar, de acordar e dizer assim, nossa, que sonho foi aquele? Então Deus está falando com você também. Deus fala através dos ganhos, enfim. São várias coisas, são vários formatos que Deus pode falar conosco indiretamente. A gente só tem que estar sensível para perceber a voz de Deus, perceber quando Deus está falando conosco. Mas Deus fala conosco também diretamente e principalmente, né, através da sua palavra, ali de forma direta. A gente tem as formas, são 3 formas que a gente tem aqui de ver como Deus ele fala conosco. Aqui em 2 Timóteo 3,16 diz assim, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então Deus, ele fala conosco diretamente através do momento que a gente abre a palavra dele. Ali é o Senhor falando conosco. É como se nós estivéssemos sentados não na frente de um livro, mas na frente de Deus conversando com ele. Deus fala também através do seu Espírito. Deus fala através do seu Espírito. Aqui o João 16:13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, através do Espírito Santo, Deus vai falar conosco. E Deus fala conosco também através do seu povo. Efésios 4:11, Paulo ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então Deus ele designou alguns, designou dons como esses que a gente viu aí para o seu povo, e através do seu povo, através do pastor que está ministrando a palavra, através de alguém que está ensinando alguma coisa. Então Deus ele vai utilizar essas pessoas para que a gente possa aprender um pouco mais através dessas pessoas. Então Deus ele vai falar diretamente também através dessas pessoas, desses apóstolos, desses profetas, desses pastores a qual Deus designou. Quando o Kairos de Deus intervém em nosso Cronos, aí ele deseja fazer 3 ações, que são essas. Primeiro, é restaurar seu relacionamento conosco. Temos que entender que depois que houve a queda de Adão, de Eva, ali houve uma aliança quebrada, o relacionamento ele foi quebrado. E é através desse contato com ele que Deus ele deseja restaurar esse relacionamento conosco. Segundo, Deus quer revelar seu plano de restaurar todas as coisas, porque além de restaurar esse relacionamento com Ele, Ele também quer restaurar todas as outras coisas, toda a criação precisa ser restaurada. Então Ele vai revelar esse plano através da palavra de Deus. E um terceiro ponto é instruir sobre como viver sabiamente e cooperar com o seu plano. Então nós estamos aqui para poder ajudar a Deus também nessa restauração. Estamos aqui com a missão, proclamar o Evangelho de Jesus, ir por todo mundo, pregando o Evangelho. Estamos aqui para isso. Então, é dessa forma, é entendendo, é percebendo na palavra de Deus, quando Deus fala, quando Jesus ele aponta lá para a grande comissão, por exemplo, em Mateus 28, entender ali que o meu papel nessa terra é ir além, é fazer discípulo. A gente vê isso através da palavra de Deus, é fazer discípulo. E aí Deus está falando isso comigo, então eu tenho que agir de acordo. E isso é justamente esse ponto 3, é no momento que eu entendo que eu preciso cooperar com Deus no seu plano, que é de restaurar todas as coisas. Quando nós lemos a Bíblia somente nessa perspectiva do Kairos, nós temos a tendência de olhar para ela simplesmente como um livro a ser estudado, como uma tarefa que precisa ser feita. Quando a gente lê nessa perspectiva do Kairos, que é, na perspectiva do Cronos,
que é essa questão do tempo, né? Como eu falei, o tempo que pode ser mensurado, a gente corre risco de fazer da leitura bíblica simplesmente um cronograma a ser completado, uma bússola que eu preciso completar. A gente corre esse risco e a gente acaba lendo, mas de forma muito rápida, sem aprofundar muito, sem entrar muito na leitura, sem procurar saber o que é que Deus de fato quer falar conosco. Aquilo ali vira apenas uma tarefa. É olhar para aquela bússola, vamos dizer assim, dizer assim, nossa, hoje eu tenho que ler mais 3 capítulos. Isso se torna algo muito enfadonho, porque é uma tarefa que eu tenho que fazer. Já quando nós lemos na perspectiva do Kairos, entendemos que a leitura bíblica, ela é, na verdade, um encontro pessoal com Deus. E dessa forma, ao invés de a gente achar aquilo pesado, aquilo enfadonho, pelo contrário, a gente vai desfrutar dessa presença. Porque é mais do que um livro, como eu já falei, não é um livro que está ali na minha frente, na verdade é Deus que está na minha frente, eu estou falando com Ele, Ele está falando comigo através da sua palavra. Agora tem uma pergunta aqui, se a palavra de Deus ela é tão fundamental, por que é difícil ouvi-la? Por que é tão difícil ouvir a palavra de Deus? Primeiramente, é necessário querer ouvir a palavra de Deus. É necessário que nós viemos parar para ouvir a sua palavra. Tem um versículo em Jeremias 29:13, que ele vai bem direto em relação a isso. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando a gente entra na presença de Deus, que a gente vai vivenciar esse encontro de verdade, quando a gente coloca o nosso coração nisso, quando isso deixa de ser uma tarefa, quando isso deixa de ser uma obrigação, mas de fato eu quero me encontrar com Deus, aí de fato eu vou conseguir encontrar Deus de verdade. Tem muitos ruídos incessantes que nos afastam dessa busca por Deus. A gente é atraído, né? Nós somos atraídos pelo consumo, somos atraídos pelo prazer, somos atraídos pelo lazer, pela compulsão. Nós estamos sempre ocupados, muito ocupados para parar, para ouvir Deus, para falar com Deus. Isso dificulta a nossa vida. Então nós precisamos simplificar a vida, diminuir essa velocidade, esse ritmo, sair desse piloto automático justamente para olhar para Deus, sentar com Ele, entender que ali é alguém um pai que eu preciso sentar, que eu preciso conversar, que eu preciso abrir a minha vida. A segunda razão é porque nós não sabemos como ouvir. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas nós não entendemos, a gente não para refletir nisso ou naquilo. Nos falta fazer algumas perguntas ao texto, nos falta fazer perguntas a Deus, passamos por cima de muita coisa sem entender. Nos falta conversar com outras pessoas sobre aquilo que a palavra de Deus está falando. Eu lembro muito de um irmão que tinha aqui na igreja, Daniel de Matos, ele pregando uma vez, ele falou sobre a questão de que, como é que você está ouvindo a palavra de Deus? É com a pá ou é com enxada? Quando você ouve a palavra de Deus com a pá, você sempre está cavando e jogando para fora. Então você pega aquilo que Deus está falando contigo e você sempre está pensando em outra pessoa. Ah, isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano. Você nunca pensa em você. É diferente de quando você lê como se fosse uma enxada, que você sempre está trazendo para você. Ah, o que Deus está falando comigo é isso. O que Deus está falando comigo é aquilo. Então você traz para você, é totalmente diferente. Então, para nos ajudar nessa jornada de aprender a ouvir e responder de acordo com o que ouvimos, nós somos convidados a entrar no círculo de aprendizagem, que é o mapa. E aí vem a pergunta, o que é o mapa? O mapa ele é uma metodologia simples que ajuda o discípulo a ouvir Deus na Bíblia e na rotina diária e responder de acordo. Ele funciona como um processo de aprendizagem que me ajuda a enxergar Deus no dia a dia. E aqui tem um gráfico mais completo do que seria esse mapa. Vocês já viram esse desenho, né, anteriormente, onde aqui tem a pessoa, né, eu, você, a gente está no Cronos, a gente está no nosso tempo terrestre, e ali tem o tempo de Deus acontecendo, que acontece a toda hora, acontece a todo momento, acontece a todo instante. A gente não vai entrar agora nessa questão das letras, né, do M, do A, do P, mas aqui é olhar para essas duas perguntas, o que é que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer a respeito. Então nós utilizamos esse método para que a gente possa fazer essas duas perguntas quando a gente está com o nosso encontro com Deus.
O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Seja através das circunstâncias da vida, de algo que acontece, como nós citamos ali, é um fracasso que acontece, é um sucesso, é uma perda, é uma doença que a gente está enfrentando. O que é que Deus está querendo me dizer com isso? O que é que eu vou fazer a respeito? Seja lendo a palavra de Deus, seja lendo um texto lá e você olhar para aquele texto, parar um pouco, refletir nele, meditar nele e fazer as perguntas. O que é que Deus está me dizendo? O que é que eu vou fazer a respeito? Essa questão da metodologia, como funciona na prática, nós teremos outro vídeo para você ver um pouco como é que explica esse acróstico, o que é que significa o M, o que é que significa o A, o outro P, o P e o outro A. Tem outro vídeo especialmente aí para você. Agora, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, basta acessar o nosso material que está no site, material de fundamentos, material do GL Fundamentos, o Encontro 4. Lá você vai ter um conteúdo completo sobre o que é o mapa, tanto nessa perspectiva do encontro com Deus, quanto na questão da metodologia.